O filme A Hospedeira é a prova de que não importa o quão bom você seja no que você faz, um dia você vai fazer cagada. Esse filme de 2013 era pra ter sido um dos maiores sucessos daquele ano, só que esqueceram de avisar isso ao público. E o mais louco é que esse time aqui tinha um roteirista que parecia incapaz de cometer algum erro, e aí ele fez isso. Eu sou o André Con, seja muito bem-vindo ao Conversando, e hoje bora ver como que a próxima saga de sucesso da autora de Crepúsculo acabou sendo uma grande decepção. Se você estava morando em Marte em 2013, a gente teve a oportunidade de conferir a nova saga da Stephenie Meyer nos cinemas. A Hospedeira, filme de ficção científica que, pela quantidade de fala explicando o óbvio o tempo todo, podia tranquilamente ter sido uma produção da Netflix. This is a big planet. A história se passava aqui na Terra, que tinha sido colonizada por uma raça alienígena, mas era aquela colonização pacífica, amigável, que os aliens assumiam o corpo dos humanos e melhoravam a Terra em todos os aspectos. Daí a gente conhece a Melanie, uma garota que é capturada e enfiam goela abaixo dela um alien, que eles meio que chamam de alma, que passa a habitar então o corpo da garota. Aliás, habitar não, a coabitar, porque a Melanie, ela é uma guerreira, ela tem muita força de vontade, e, portanto, não deixa que essa alien, que eles chamam de Peregrina, fique em paz em momento algum ao longo do filme. A missão da Peregrina é pegar as memórias da Melanie e passar para os seus superiores, para que eles possam encontrar a família da garota, que faz parte de um grupo de resistência dos humanos e, a partir dali, exterminá-los. Mas a coisa se complica quando a Melanie usa argumentos muito convincentes para impedir que a Peregrina revele as informações, como Please, I beg you. You have to do what's right. Wanderer, please. De algum jeito, ela consegue sim convencer a alma alien a atrair toda a sua espécie, então elas escapam e depois acabam se juntando à resistência humana, pra tentar impedir que o planeta vá pro beleléu de uma vez por todas. E ó, é bom eu deixar claro que eu não li o livro, então tudo que eu falar nesse vídeo aqui é específico do filme, tá? E eu até acho que essa história tinha um conceito interessante, mas ela foi muito mal executada, gente. E olha que nesse canal aqui, a gente já falou de outras adaptações de obras infanto-juvenil duvidosas, como por exemplo foi o caso lá do filme que nunca existiu, que é o filme de Fallen. Mas a parada é que antes de A Hospedeira dar as caras, essa obra era vista com muito potencial, em especial por conta do roteirista desse filme. O filme se baseava, claro, no livro da Stephenie Meyer, autora do fenômeno Crepúsculo, e lá em 2008, o primeiro volume dessa saga foi publicado, exatamente no mesmo ano que o primeiro filme dos vampiros estava chegando nos cinemas. Então é claro que tinha uma galera que já estava de olho na chance de agarrar essa franquia aqui, que tinha uma boa possibilidade de fazer pingar um cascalho grosso na conta da galera. Foi com isso em mente que já no ano seguinte, em 2009, os direitos para fazer um filme dessa saga foram comprados. E ó, os produtores não estavam de brincadeira, porque já que A Hospedeira era a ficção científica, os caras resolveram trazer ninguém menos que o Andrew Niccol. E se agora você tá aí se perguntando, tá, mas quem é que é esse doido? Onde é que esse cara aí jogou, irmão? Pois eu te digo que ele escreveu simplesmente Gattaca, a Experiência Genética, filmaço de 97, O Show de Truman e ainda meteu no currículo O Terminal e O Senhor das Armas. O que me leva a me perguntar, meu irmão, o que é que aconteceu aqui, cara? Esse cara que fazia um filme ruim era uma parada impensável, tipo, sei lá, o Freddie Mercury desafinando. É a prova de que não importa o quão bom você seja, cara, o seu dia de fazer cagada vai chegar. Pra ser a principal estrela dessa saga, chegou a Saoirse Ronan, e aí colocaram 40 milhões pro orçamento desse filme, algo ali próximo do que Crepúsculo também tinha recebido. Agora, uma coisa curiosa é que esse filme aqui estava programado pra 2013, e a ideia da Stephenie Meyer era fazer uma trilogia dessa saga. Só que as coisas não foram bem assim. Entre o livro publicado em 2008 e o filme lançado 5 anos depois, a fanbase da autora ganhou um total de 0 livros novos nesse universo. Pois é, 5 anos sem absolutamente nada, o que era estranho já que a autora já tinha acabado Crepúsculo. Então a galera tava lá babando por mais obras de A Hospedeira. E você aí que chorou por nunca ter visto uma outra obra nesse universo, cara, sinta-se abraçado. Eu entendo a sua dor e eu tô, por exemplo, esperando também o George Martin terminar de escrever os livros de Game of
of Thrones, coisa que eu já acho que eu vou morrer, infelizmente, sem poder ver. Bom, talvez a saga de A Hospedeira tivesse ganhado um novo livro caso o filme tivesse sido um sucesso. Mas, quando essa obra estreou, ela não foi bem não. Nota 5.8 no MDB e uma aprovação terrível de 10% dos críticos no Rotten. Ou, se você preferir, uma desaprovação de 90%. O público deu uma aliviada e o filme ficou ali com 50% lá no portal. E ó, eu vou te falar que talvez 10% de aprovação seja um exagero, mas eu também consigo entender por que essa nota aqui foi tão baixa, cara. Porque, olha, o filminho pra dar sono, cara. E veja bem, eu entendo que eu não sou público-alvo e eu admito que o filme ensaia algumas ideias interessantes. Eu consigo ver o valor de abordar temas como a essência da humanidade, essas questões de identidade, etc. Mas, ainda assim, eu acho que dá pra gente concordar que esse filme aqui tem alguns problemas sérios. O primeiro é que ele é um filme que acontece muito pouca coisa. A maioria das cenas são diálogos pra lá e pra cá e completamente expositivos que não desenvolvem absolutamente nada dos personagens ou daquele mundo. Aliás, muitas das cenas do começo do filme são só os personagens simplesmente narrando algo pra gente e logo em seguida a gente vê exatamente aquilo que foi narrado. We need to steal a car. After meeting Jared Howe, Melanie and her brother stayed with him. A Peregrina não tem nenhuma razão para levar o papo da Melanie a sério. Não tem um motivo plausível para essa personagem simplesmente não cumprir a sua missão e entregar todas as informações para os seus superiores. Ela fica lá caindo no papinho da Melanie de não faça isso, você sabe que é errado e não sei o que. Essa compaixão da Peregrina com a sua hospedeira nunca é justificada. Ela simplesmente acontece. Mais pra frente, o filme também vai querer que a gente acredite que um grupo de sobreviventes irá encontrar um alien que eles entendem ser uma grande ameaça, levar pra casa, cuidar dele, arriscar a vida de toda a revolução só porque ela tem a aparência de uma conhecida. Sem nenhuma prova ou evidência de que a Melanie ainda poderia estar dentro daquele corpo, fica muito difícil de aceitar essa decisão por parte dessa galera que tá numa rebelião. E sim, gente, eu entendo que obra infanto-juvenil, a gente precisa dar uma passada de pano em diversas coisas, tá? Mas ainda assim, os conceitos macros dessa história, eles têm que ter alguma racionalização mínima. Ou seja, a gente tem que ver motivos que sejam minimamente críveis, ainda que sejam contestáveis. Por exemplo, em Harry Potter, dá pra gente aceitar que o Voldemort só ataca o Harry durante o ano escolar porque tem lá um feitiço que protege ele. Em Crepúsculo, dá pra gente aceitar que o Edward vai pra escola porque ele se sente sozinho e ele quer se integrar. São argumentações frágeis, mas vai, a gente deixa passar. Agora, uma célula de rebelião humana tratar bem o inimigo colonizador porque ele tem a cara de um familiar, ou esse colonizador ter uma enorme compaixão com o colonizado somente porque ela, no caso a Peregrina, talvez tenha visto as memórias da personagem e essa personagem tinha um namorado, são argumentações que eu acho que ultrapassam a barreira do acreditável. E aí, se você tem dois dos principais pilares desse filme completamente bambos, nada mais se sustenta. Mas eu vou te falar que teve duas coisas que me marcaram muito nesse filme, tá? Uma foi um personagem que eu amei acompanhar aqui. O ser humano que não sabe lidar com nenhum outro ser humano. O nosso queridíssimo Jared. Que é isso, amigo? Calma, como assim? Pô, você é humano, então vem cá que eu vou lhe lascar um beijão na cara. E olha, isso é porque ele tava de bom humor, tá? Porque quando ele encontra um outro ser humano e ele tá de mau humor, aí, meu irmão, aí ele faz isso aí. I haven't spoken to another human being in 2 years. Bom, esse filme aqui parece que tem 3 horas e nunca sai do lugar. E como lá em 2013 muito pouca gente gostou, ele acabou sendo um tremendo fracasso nas bilheterias. Aquele orçamento de 40 milhões de dólares virou míseros 63 milhões. E aí qualquer possibilidade de continuação foi descartada. Mas aqui, gente, será que o único problema dessa história toda aqui foi que o filme não foi tão interessante assim? Ou tinha algo a mais por trás disso tudo? A gente não pode falar do fracasso de A Hospedeira sem comentar alguns pontos além do filme em si. O primeiro era a natureza dessa obra. A saga vinha ali tentando pegar o hype do público-alvo de Crepúsculo, mas a verdade é que, embora o sucesso de Crepúsculo tenha sido intenso e estrondoso, ele também foi breve. O auge desse universo ficou ali entre 2008 e 2012, diferente, por exemplo, de Harry Potter, que durou mais de uma década, e talvez dure até hoje. E assim, conforme o tempo foi passando, o público-alvo da Stephenie Meyer foi crescendo e, claro, buscando outras
outras coisas. Quando o filme de Crepúsculo foi lançado, uma parte dessa fanbase estava pronta para concluir essa saga e também migrar para algo diferente. Algo que fizesse mais sentido com quem eles eram agora, mais maduros. Boa parte desse público acabou migrando para outras obras de vampiro que não tinham todo o melodrama exagerado característico do universo de Crepúsculo, como por exemplo True Blood e, em menor escala, Vampire Diaries. Ou seja, era improvável que as mesmas pessoas que acompanharam Crepúsculo e agora estavam mais velhas iriam querer se comprometer a acompanhar uma nova saga infanto-juvenil inteira. E aí, quando o filme da Hospedeira saiu, somente quem era muito fã da autora estava realmente interessado naquilo. Em especial porque o próprio universo de A Hospedeira não tinha uma fanbase grande que vinha dos livros. Afinal, como a gente já viu, essa saga sequer teve um segundo volume publicado. E, além de tudo isso, nesse meio tempo ainda surgiu uma coisinha chamada Jogos Vorazes. Quem ainda queria sentir um gostinho de obras infanto-juvenil tinha uma nova saga preferida para chamar de sua. E se o cinema e as histórias que a gente acompanha são espelhos do nosso tempo, A Hospedeira em 2013 simplesmente chegou atrasada. Os ventos mudaram, os fãs cresceram, quem leu o livro em 2008 ficou 5 anos sem ter nada de novo desse universo e provavelmente já nem ligava mais, e o possível público novo que poderia ter sido atraído para essa saga já tinha mergulhado de cabeça na era das distopias. E sim, esse é um grande desafio dessas obras que são feitas para o público infanto-juvenil. Esse é um público apaixonado, mas também bastante efêmero. E sem livros novos para manter a chama acesa ao longo dos anos e sem um filme forte o suficiente para caminhar sozinho, essa obra acabou se tornando um filme que pouca gente lembra, e aí uma continuação simplesmente nunca aconteceu. E você aí, você curtia A Hospedeira? Na época que saiu, eu sinceramente passei batido desse filme aqui porque eu era vidrado em Jogos Vorazes. Deixa aí nos comentários o que é que faltou pra esse filme e aproveita e também deixa alguma sugestão aí pra gente trazer pro canal aqui no futuro. Eu tenho um caderninho, ó, que eu anoto tudo que vocês mandam aí nos comentários e aí eu vou deixando aqui na lista pro futuro. Não sei se vai pegar na câmera aí, mas tá tudo aqui anotado e assim que eu conseguir, eu garanto que eu vou trazer o que você pediu também. Às vezes eu me estrumbico, às vezes eu me atrapalho e demora um pouquinho a entregar, mas eu vou trazer. Gente, muito obrigado por me receber na sua casa, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima.